Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou uma filha amada de Deus e eu me recupero dos impactos do abuso sexual que eu sofri na infância. E desses impactos, nesse momento eu estou tratando questões relacionadas ao orgulho. Então, o que eu estou chamando de orgulho? Individualismo, controle, uma tendência de tomar as decisões por mim mesma, sem perguntar à vontade de Deus a respeito delas. E estou também aprendendo a fazer relacionamentos saudáveis. Então, é nisso que eu estou pensando nesse momento da minha recuperação. Vou pedir para projetarem aí a apresentação. Muito obrigada aí aos meninos. Como o Sérgio já adiantou, a gente vai falar sobre emoções negativas. E no convite, que eu não sei se você recebeu, mas a gente eu quis fazer uma brincadeira, né? Coloquei um ponto de interrogação. Essas emoções são negativas mesmo? Será que é só coisa ruim que vem ao senti-las? Bom, que são desconfortáveis são. Mas a ideia dessa conversa aqui, dessa apresentação, é provocar o pensamento mesmo, né? E eu já vou adiantando que elas estão aí. Elas estão aí dentro de você, né? Porque você foi criado com elas. Você foi criado por Deus como um ser racional e emocional. E em biologia, a gente costuma dizer que nada é por acaso, nada se desperdiça, tudo tem um motivo de ser. Então, já estou dando vários spoilers aqui, não é? E, ao final dessa apresentação, meu objetivo é a gente pensar sobre o que fazer com essas emoções, porque elas estão aqui. Não dá para jogar fora, né? Não dá para escolher não tê-las. Elas estão aqui. O que fazer com elas, né? Como lidar com elas? Bom, eu quero adiantar algumas coisas aqui. Eu quero fazer questão de pontuar que eu não sou profissional da área da saúde mental. Então, a ideia aqui não é fazer diagnóstico, tá bom? E eu falo como celebrante. Eu falo daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho aprendido aqui no CR, tá bom? Eu vou conseguir ver a apresentação aqui? Ah, ótimo, obrigada. Pode passar o próximo, por favor. Ok, tudo bem, não tem problema. Bom, esse slide aqui, esse primeiro slide, é para falar sobre algo que eu comecei a prestar mais atenção no início da pandemia, que é esse termo aqui, que eu não sei se vocês já ouviram a respeito, positividade tóxica, não é? A positividade tóxica, ela é um distúrbio. Eu coloquei uma definição aqui, naquele quadro ao lado. A positividade, ela é um distúrbio, ela é uma abordagem disfuncional do gerenciamento emocional. Então, na hora que essas pessoas que são adeptas a essa linha, quando elas vão gerenciar as emoções delas, elas têm dificuldade. Então, a vontade é suprimir as negativas e sempre exaltar apenas aquilo que a gente acha que é positivo, né? E isso é provavelmente fruto da dificuldade de lidar com aquilo que é negativo. E essa positividade tóxica, ela se expressa em frases como essa que eu coloquei nos círculos. Fique feliz, não desista, você vai vencer, pense positivo. Como se isso fosse resolver, como se isso por si só bastasse, né? E eu não estou falando aqui contra ter esperança, não estou falando aqui contra a fé, ao contrário. Quando a gente inicia o ciclo do Celebrando a Recuperação, a primeira lição é negação. É difícil, é uma lição, para mim, indigesta, porque ela me confronta nas minhas áreas de recuperação. Ela me convida a olhar para aquilo que não está legal.
Mas a segunda lição qual que é? Esperança. Esperança, a gente vai olhar para o Senhor Jesus, né? A terceira lição é entrega, a gente vai pensar sobre o que e como entregar para o Senhor Jesus. Então, eu não estou falando contra a fé, contra a esperança. O CR é celebrando a recuperação. Aqui tem lugar para vitória, aqui tem lugar para a gente comemorar as conquistas. Só que isso não é toda a vida. Na vida a gente não vence sempre. Eu poderia falar sobre várias batalhas que eu não venci. Eu perdi. E as perdas, algumas inclusive necessárias, construíram a minha história. Construíram quem eu sou. Me amadureceram, me fizeram mais fortes. Enfim, as dificuldades, o lado ruim faz parte, né? Então, você vai vencer? Vai. Mas talvez você também vai perder. E não tem problema. Faz parte da vida. Pense positivo? Sim. Mas permita-se pensar em todas as emoções. Não tem problema se ficar triste. Não desista, ok, mas recuar, adiar, talvez também seja sinal de maturidade. Sinal de entender que chegou ao limite e também não tem problema nisso. Fique feliz, sim, mas pode ficar triste também, não tem problema. Faz parte da nossa natureza humana, tá bom? Então, pensar nessa positividade que é tóxica, e é tóxica por quê? Porque o indivíduo não olha para aquilo que é negativo. E aquilo que é negativo está dentro dele. E aquilo que eu não olho, eu não sei administrar. E aí, quando chegam as frustrações, as questões, os conflitos, o indivíduo tem muita dificuldade. Por isso é tóxica, não faz bem. E aí, pode passar o próximo, por favor? Eu fiquei pensando, o que leva essas pessoas, ou muitas vezes o que me levou a querer ignorar aquilo que eu acho que é negativo e pensar só naquilo que é positivo? Primeiro, porque é muito mais confortável, né? Já pensou ter serenidade sempre? Né? Viver no good vibes o tempo todo? Que delícia, não é? Ter satisfação o tempo todo? Seria bom, mas isso não é real. A vida real não é assim. Então, eu fiquei pensando o que talvez dificulta esse nosso olhar para aquilo que é negativo. E eu coloquei pelo menos 3 aspectos. E eu não estou encerrando a lista, tá bom? É só para a gente pensar. O primeiro ponto, que é a menininha chorando, e eu sempre brinco, mas é verdade, que essa menininha sou eu quando cheguei no CR. Parece, né, Tom? Eu cheguei aqui chorando, né? Chorando muito, muito mal, no fundo do poço, né? Mas eu também cheguei aqui só chorando porque eu não sabia falar sobre aquilo que estava doendo. Eu não havia passado pela alfabetização emocional. Como que uma criança aprende a falar? Puxa aí na sua memória, você que teve criança ou que tem contato com criança. A criança, ela vai balbuciando as primeiras palavras, não é? E na maioria das vezes, quando ela quer e não consegue dizer o que ela quer, ela chora. Né? Ela quer a água, não consegue falar, mas o cuidador ali que está acostumado começa a dizer, o que você quer? Você quer água? E aí a criança vai ouvindo e ela vai aprendendo. E daqui a pouco ela vai falando com alguma dificuldade, cada vez com mais facilidade, até que ela fala, eu quero água. Não é assim? Então, nós aprendemos a falar porque ouvimos. Na minha história, eu sou fruto de uma família cristã, evangélica, e eu sou muito grata a Deus por isso. Só que no nosso convívio havia também muita religiosidade. Então, por exemplo, a gente não falava que sentia raiva. Eu estou com raiva hoje. Não, eu não me lembro. Um dia que meu pai chegou em casa e falou que estava com muita raiva. Eu não me lembro, por exemplo, ouvir a minha mãe dizer, hoje eu estou muito triste. Então, eu não conhecia essas palavras, eu não conhecia essas emoções.
E quando essas emoções tomaram conta de mim, eu não sabia o que falar. Eu era uma analfabeta emocional. Eu só sabia chorar e dizer que estava doendo muito. Mas até para dizer que estava doendo demorou muito, né? Então a alfabetização emocional é muito importante, assim como a nossa alfabetização acadêmica, não é? A nossa alfabetização social. A gente não aprende a falar muito obrigada, por favor. Isso faz parte da nossa comunicação social e a gente aprendeu porque alguém nos ensinou um dia. Então essa alfabetização é extremamente importante. E aqui no CR, como que a gente aprende sobre as emoções? Ouvindo. Lá na sala de partilha, a gente ouve. Lá no grupo de passos, a gente ouve. E ouvindo, a gente identifica os sentimentos e começa a dar nome aos próprios sentimentos, pensamentos. Começa a dar nome às suas ações. Começa a dar nome às emoções. O segundo ponto, talvez, que nos afasta de conhecer melhor essas emoções negativas, seja porque a religiosidade também às vezes nos leva a vestir uma capa de gente muito bem resolvida, que não tem problema na vida. E nesse mesmo ambiente religioso em que eu cresci, era assim que eu via as pessoas. Logo eu percebi que a minha vida tinha muitos problemas, mas eu olhava e como ninguém falava que em suas vidas havia problemas também, eu achava que o problema estava só comigo. Então eu queria parecer uma pessoa sem problemas. E aí eu comecei a vestir fantasias, capas, personagens e caminhei para um lado muito perigoso e muito doentio, que é a codependência. Eu me parecia, eu me fazia com aquilo que era a expectativa de cada uma das pessoas. Agora, pensem bem em viver de acordo com a expectativa de 10, 15, 50, 100 pessoas. Ah, não dá conta. Chega uma hora que a gente cansa. É muito estafante ser aquilo que um monte de gente cria como expectativa. Mas é assim que eu vivi durante muito tempo. E o que me tirou desses vários personagens? O autoconhecimento. Quando eu comecei a dar nome às minhas emoções, perceber o que eu estava sentindo, comecei a ver quem era a Sílvia, eu adquiri autoconhecimento, pude tirar aquele monte de máscara e ser eu mesma. E eu estou achando isso ótimo. Muito mais leve, muito melhor. Desagrado algumas pessoas? Várias pessoas, né? Porque passei a dizer não. Então, quando eu comecei a dizer não, algumas pessoas, os dependentes, porque todo codependente tem pelo menos meia dúzia de dependentes ao redor. Então, esses dependentes, eles estranharam muito. Então, se afastaram. Mas eu digo hoje que a minha vida está muito mais leve, porque eu tenho que dar conta só de uma Sílvia. E já, às vezes, é difícil. Agora, dar conta de 10 personagens é impossível. E um outro fator que eu acho que afasta as pessoas de ouvirem sobre emoções, de maneira geral, é porque as pessoas têm uma falsa ideia de que as emoções atrapalham. No ambiente corporativo, agora tem mudado isso, mas durante muito tempo, inclusive, mulheres não eram bem vistas em cargos de liderança, né? Porque para decidir é melhor que seja um homem, porque um homem é mais racional. Só que hoje, e não exatamente hoje, já há alguns anos, eu tenho ouvido muito falar em empresas sobre inteligência emocional. Sobre estar numa reunião, por exemplo, sobre escrever um e-mail, sobre levar um assunto para a sua coordenação, para a sua chefia, e perceber, ler aquela situação e perceber, por exemplo, se aquele é o melhor momento para abordar aquele assunto ou não. Isso é inteligência emocional. E já que eu falei de homem e mulher, eu quero aproveitar para quebrar um preconceito. Emoções não têm gênero. E é comum ainda, quando um homem fica bravo, ele é firme, ele sabe o que está falando. Agora, quando uma mulher fica irada, fica brava, aí às vezes ela é louca, descontrolada, né?
Do mesmo jeito que uma mulher ficar triste, deprimida, ok. Agora, se o homem fica triste, deprimido, ele é visto como fraco, covarde. Então, eu gostaria de fazer esse ponto aqui de reflexão. Emoção não tem gênero, ok? Homens e mulheres ficam tristes, homens e mulheres se iram, homens e mulheres têm medo, né? Então, isso é importante. E sobre essa questão eu coloquei aí na gangorra, né? O coraçãozinho e o cérebro, né? Na verdade, não precisa, o cérebro não precisa estar lá em cima, o coração não precisa estar lá em cima, né? Como eu disse, Deus nos fez assim, seres racionais e emocionais. E a Bíblia nos convida, por exemplo, a usar a nossa razão. Até para lê-la, a Bíblia nos convida a ler a Bíblia com razão. Olha que interessante. Mas a Bíblia também fala sobre nós sermos seres emocionais, não é verdade? E eu achei interessante, preparando essa apresentação, eu vi 2 estudos, um deles achei muito óbvio, mas o outro eu me surpreendi. Num primeiro estudo, demonstrando que às vezes a emoção atrapalha, um grupo recebeu um treinamento, e depois, logo após aquele treinamento, aquele grupo foi dividido em 2. Um grupo A e um grupo B. Os 2 foram para salas diferentes, e ali naquelas salas eles iriam fazer uma prova sobre aquele treinamento que eles receberam. O grupo A começou a fazer a prova imediatamente. O grupo B, antes de fazer a prova, assistiu um vídeo de 30 segundos com imagens muito fortes, com imagens que despertavam ira, medo, nojo e tristeza. O grupo que assistiu o vídeo teve o pior desempenho na hora da avaliação. Quer dizer que as emoções nos afetam. Então, a gente não precisa, diante de uma emoção forte, fingir cara de paisagem. Não, as emoções nos afetam. Nós somos seres humanos, as emoções nos afetam. E aí você pode estar pensando, tá vendo, Silvia? Então, sentir emoção atrapalha. Ok, mas olha que outro estudo interessante. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com um grupo de pacientes que sofreram traumas na região do sistema límbico, que é o hipotálamo, o tálamo, a amígdala, que são regiões responsáveis pela administração das emoções. Então, esses pacientes sofreram essas lesões por tumor, por acidente, e faziam, então, acompanhamento. E os médicos perceberam que muito dos movimentos, do cognitivo, não foi afetado. Só que essas pessoas não conseguiam tomar decisões do dia a dia, daquilo que era trivial. E um dos médicos relata, por exemplo, que os pacientes não conseguiam agendar a próxima consulta. Ele deu um exemplo lá, né, que ele disse assim para o senhor, olha, semana que vem tem dia disponível terça e quarta. Qual dia da semana o senhor quer marcar a próxima consulta? O indivíduo não conseguia decidir. Olha que interessante, foi lá, destruiu a área que é responsável pelas emoções e o indivíduo não consegue tomar decisões, mostrando que a gangorra não precisa estar pendendo para um lado ou para o outro. Eu posso e devo trabalhar as 2 áreas, o emocional e o racional. Pode passar o próximo. As emoções são importantes, e elas são importantes para o autoconhecimento e para transmitir informações nas relações. A gente se comunica através da fala? Sim, mas a gente se comunica muito através das emoções. E quando eu sou assertiva em dizer aquilo que eu estou sentindo, essa comunicação fica melhor. Olha, de tudo que eu vou dizer aqui, se você guardar essa frase, vai ser uma coisa muito bacana. A frase é: emoções são mensageiros. Emoções são mensageiros. E eu digo para você, ela vai continuar aí. Inclusive, ela vai continuar gritando até que você dê ouvido a ela. Porque emoções são mensageiros. Pode passar o próximo. Um dos livros que eu li recentemente e que me despertou a vontade de falar sobre esse tema
É um livro do Dr. Daniel de Barros, ele é psiquiatra, ele é cristão também. E ele escreveu um livro sobre emoções negativas que chama O Lado Bom do Lado Ruim. Aqui no CR a gente não costuma dar pitaco, nem dica de livro, mas eu estou falando sobre esse livro para dar os créditos, né? Para você lembrar que eu não estou falando nada disso de mim. Eu fui atrás e pesquisei. E esse escritor, ele compara as emoções com aquele círculo cromático, o círculo das cores. Esse daí que está aparecendo. Lá na infância, né, lá na primeira infância, a gente aprende as cores, né? A gente aprende, por exemplo, das cores primárias. Quais são elas? O azul, o vermelho e o amarelo são as cores primárias, né? E aí, na hora que a gente mistura, a gente vê outras cores, né? Se a gente mistura, por exemplo, o azul, o amarelo, dá o verde. Se a gente mistura o amarelo com o vermelho, eu tenho o laranja. E se eu misturo, por exemplo, o azul com o vermelho, eu tenho o roxo. E por que ele faz essa analogia entre as cores e as emoções? É porque ele diz o seguinte, que as emoções, em alguns momentos, elas se misturam também. E aquela raiva que você sente quando você chega no shopping, olha aquela vaga, mas tem alguém que passa na sua frente e pega a sua vaga, é uma raiva, é uma raivinha. Mas aquela raiva que você sente de alguém que é da sua família, que te machuca, é outra raiva. Porque aquela raiva tem pingos de afeto. É como se fosse um amarelo que você pinga um vermelhinho, dá um laranja. E aquela raiva lá que você sentiu no shopping é um outro tipo de raiva. E aí ele começa a falar assim, olha, é complexo esse negócio, mas não desistam. É extremamente importante perceber exatamente, ou se eu não conseguir entender exatamente o que eu estou sentindo, é importante pensar no que eu estou sentindo. E nesse momento eu queria aproveitar 1 minuto aqui e fazer um exercício com vocês. Eu quero contar uma história. E eu quero, obviamente, que você preste atenção na história, mas eu quero que você preste atenção no que você está sentindo ao ouvir essa história, ok? Esse é o exercício. Eu vou contar a história de uma pessoa que está devendo muito. Uma pessoa que está devendo muito dinheiro. E essa pessoa está devendo muito dinheiro porque ela não para em emprego nenhum. Já tem muitos anos que ela começa um trabalho e aí ela desiste. E essa pessoa não consegue parar em emprego nenhum porque ela bebe muito. Ela bebe, e ela bebe até cair. E aí ela perde o emprego. E essa pessoa começou a beber quando, infelizmente, o seu filho faleceu num trágico acidente. Essa é a história. Eu queria te fazer a pergunta. Você sentiu alguma coisa ao ouvir essa história? Sentiu alguma coisa? Que bom, né? Então, esse é sinal que as suas emoções estão aí. Você sentiu a mesma emoção do início ao fim? Ou foi mudando? Conforme você foi ouvindo, começou assim, essa pessoa está devendo muito, tá vendo? Está comprando, estourando o cartão de crédito, né? Mas lá no final da história, quando a gente ouve, a gente dá uma pontinha de misericórdia, né? 1 minuto, olha quantas emoções a gente sentiu. É uma mistura às vezes, depende. O que você está sentindo agora? Depende. Depende de quem te afetou, depende dos afetos envolvidos, né? Pode passar o próximo. E aí, esse mesmo autor desse livro, né, ele faz então uma analogia entre aquele círculo das cores e o círculo das emoções. E aí ele diz o seguinte, que existem emoções que são primárias. Por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo. E essas emoções, elas vão sofrendo variações de acordo com a circunstância, os afetos envolvidos, né? Então, eu posso sentir tristeza. Essa tristeza é uma quando alguém erra comigo. É uma tristeza com desapontamento.
Mas quando essa tristeza é fruto de um erro meu, essa tristeza tem um quê de culpa, né? Tem um quê de frustração. Então, entender as emoções talvez nos ajude a entender e a conhecer nós mesmos. E agora, pode passar o próximo slide? Eu quero, partindo dessas emoções que esse autor chamou de emoções primárias, eu quero falar um pouco sobre elas e pensar aqui com vocês, será que tem algum lado bom? Tem algum lado positivo de sentir essas emoções? De novo, a ideia aqui não é fazer diagnóstico coletivo, tá bom, gente? Então, você pode olhar, se você olhar e se identificar, são suas questões, mas eu não estou aqui para fazer diagnóstico. Mas vamos pensar um pouco sobre a tristeza. E quando eu falo tristeza, eu estou falando de culpa, melancolia, nostalgia, desapontamento, luto, perda, saudade. Isso tudo está no bloco da tristeza. Quais será que são os gatilhos para esse sentimento? E lembrando... engasguei aqui. Tom, você pode abrir. Obrigada, Tom. Obrigada. Tá bom. Tá seco o ar, né? Então, pensando nos gatilhos, o que são gatilhos? São situações, são contextos que podem despertar essas emoções, não criá-las. Essas emoções já estão aí, ok? Então, o que pode ser um gatilho para esse tipo de sentimento? A expectativa frustrada, os erros cometidos, as ameaças, as perdas. Então, quando eu estou triste... Vale a pena pensar, por que eu estou triste? Né? Alguns dicionários dizem que tristeza é quando o meu desejo não está compatível com a realidade. Faz muito sentido, né? Então, o meu desejo era um, mas a realidade é outra. Eu queria, mas eu não tenho. Eu tinha, mas eu perdi. Eu estou aqui confortável, mas tem alguma coisa me ameaçando. Então, isso são gatilhos para a tristeza que já está dentro de mim, porque as emoções estão lá. Mas será que tem um lado bom de sentir tristeza? Né? Porque na minha religiosidade, eu não admitia sentir tristeza. Então, quando a tristeza vinha, eu pensava, eu preciso orar, eu preciso ir para a igreja. Né? Não necessariamente, porque a tristeza ela tem o seu papel. Ela pode, por exemplo, aumentar a nossa capacidade de autocrítica. Porque na hora que eu estou super bem, né, eu não consigo fazer autocrítica. Lá em Provérbios tem um texto que diz assim, né, às vezes é melhor ir na casa que tem luto do que na casa que tem festa. Eu confesso que eu demorei muito para entender esse texto, mas faz sentido. Porque no momento da tristeza, da perda, do luto, que eu consigo fazer essa autocrítica. O que está acontecendo comigo? Quais são as minhas decisões nesse momento? Né? Melhora o discernimento entre verdade e mentira. Quando eu estou muito animada, muito empolgada, pode ser que eu me engane, achando que mentira é verdade. A tristeza também pode produzir argumentos mais convincentes, porque eu estou num momento mais reflexivo, eu estou pensando mais, né? Diminui a agressividade, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Alguém vem para, né, me confrontar, mas eu não estou legal. E eu falo, hoje eu não estou bem. Né? Diminui a agressividade. E a tristeza, eu acho que esse é o ponto mais legal da tristeza, aponta para o que realmente importa. Sabe aquelas briguinhas inúteis do tipo, quem deixou a toalha aqui? Quem, né? Quando a gente está triste, a gente percebe que isso é tão inútil, né? E é uma coisa que eu tenho aprendido com o CR. Quais lutas valem a pena? Quais conflitos valem a pena? Agora, excesso de tristeza pode ser depressão. Aí precisa pensar, precisa avaliar. O próximo slide, por favor. A raiva. Será que tem alguma coisa boa de sentir raiva? Antes de falar do lado bom, vamos pensar nos gatilhos para a raiva, né? Injustiça, indignação,
limitar direitos. Você tinha um direito que ia muito além daquilo, mas alguém vem e te limita. Isso dá raiva. Ameaça, quebra de hierarquia, né? O seu filho ou o seu subordinado quebra aquela hierarquia. Isso pode ser um gatilho para a raiva, né? Para aquela raiva que já está lá. Agora, o lado bom da raiva. A raiva restabelece a hierarquia. Eu, que durante muito tempo sofri abusos, na infância sofri abuso sexual, mas depois na adolescência e na vida adulta, eu me acostumei a sofrer vários abusos, mas chegou uma hora que me veio uma raiva e eu falei, não, agora não fale assim comigo, diminua o tom. Não o tom que está aqui, né? Diminua o tom de voz, não é? A raiva é bom para estabelecer. Às vezes a gente precisa de um pouquinho de raiva para estabelecer os limites. Sinaliza as injustiças. Olha, o que está acontecendo aqui não está bom, não está legal. Denuncia abusos. Ajuda a negociar também. Como eu era aquela codependente que dizia assim para todo mundo, a pessoa chegava e falava, dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Agora hoje não, eu negocio. Olha, isso não dá. Isso dá, mas eu vou demorar mais para entregar, né? E a raiva, esse último ponto também eu acho muito legal, é um combustível para a mudança. Sabe aquele dia que está frio, que está chovendo? Aconteceu isso essa semana, estava frio e chovendo, mas eu me comprometi comigo mesma de ir para a academia. E eu falei, vou com raiva mesmo, né? Aquele dia que você treina, porque eu quero uma mudança, eu quero um outro estilo de vida. Então a raiva, ela me favoreceu aquele dia. Agora, a raiva em excesso pode provocar explosões por motivos tolos. E aí eu digo para você, quem age assim, explode por qualquer coisa, vai ficar sozinho. Porque é muito difícil conviver com alguém assim. O tempo todo está raivoso, isso é muito ruim. O próximo slide, por favor. O nojo. Eu fiquei com nojo de falar sobre o nojo, né? Mas achei interessante e resolvi colocar aqui. O nojo, ele pode ser deflagrado por gatilhos que podem gerar um medo de contaminação, de envenenamento, de intoxicação. Sabe quando você abre um alimento e você percebe que não está legal? A sua primeira reação, é o que se espera normalmente, é dizer, não, isso aqui não está legal, não vou consumir isso não. Então o nojo, ele é importante, não é? O nojo também, ele pode ser decorrente de uma violação física, né? E uma aversão a certos tipos de pessoas, situações, ou qualquer outra coisa. Qual que é o lado bom de sentir nojo? Exatamente isso, é a proteção física. Eu olho para um alimento que não está legal e eu digo, não vou consumir isso aqui não está legal, né? A nossa proteção física e, novamente, estabelecer os limites, inclusive os limites morais, é importante. E o nojo é bom também para a gente ter uma prática de higiene, não é verdade? Imagina se a gente não tivesse essa sensação de nojo. A gente ia ficar de qualquer jeito e achar que estava tudo bem assim, né? Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma situação que eu quero compartilhar aqui, né? Em algum momento, eu comecei a trabalhar com uma pessoa e do nada entre aspas, né? Eu comecei a sentir aversão àquela pessoa. E demorou muito, eu fiquei muitos dias ali com aquele sentimento e pensando a respeito, eu já estava no CR, eu consegui identificar que aquela pessoa era fisicamente muito parecida com o abusador da minha infância. E aí eu comecei a perceber que o problema não estava nele, o problema estava em mim. Na verdade, ele estava participando de um contexto de gatilho. Mas a partir desse momento, duas coisas, né? Eu consegui restabelecer ali o mínimo de contato necessário com aquela pessoa. Sabe aquele ranço do nada? Então, sentir um ranço do nada não é do nada. O que está por trás dessa emoção? É interessante pensar sobre isso. Agora, o excesso de nojo
pode causar problemas, por exemplo, toque, né? Pessoas que querem o tempo todo, mania de limpeza, então isso é prejudicial. Também pode gerar preconceito e discriminação. A última emoção negativa que eu quero abordar aqui é o medo. Pode passar o próximo. O que pode ser um gatilho o que pode ser um gatilho para despertar o medo? Ameaças reais e imaginárias. Importante abordar isso. Às vezes a ameaça, ela é real, às vezes é fantasia da minha cabeça. Problemas do passado que são, né, sombras do presente. Agora, a mudança também pode ser um gatilho para o medo. A novidade, uma coisa que você está enfrentando ou está passando pela primeira vez. E tudo bem, é normal sentir medo, faz parte. Porque o medo, olha só o lado bom do medo, né? A gente se previne contra perigos reais. Então, se eu tenho criança, animal doméstico em casa, eu vou tomar cuidado com parte elétrica, não é verdade? Eu vou me preocupar, eu vou me prevenir, ou prevenir a segurança de quem está ali comigo naquele ambiente. O medo estimula o preparo com antecedência. E aí eu já ouvi alguns testemunhos que a procrastinação, nesses casos, está muito associada à autoconfiança. Ah, não vou estudar não. Isso aí, ó, mel na chupeta, como dizem, né? Mamão com açúcar. Aí chega na hora, a pessoa não se prepara, porque se achou muito autoconfiante e vai mal naquela prova, naquela avaliação, naquela entrevista. Então, gente muito autoconfiante é um problema também. Agora, o excesso de medo pode provocar paralisia, síndrome do pânico, fobias, ansiedade generalizada e tem o estresse pós-trauma também. Bom, esses são alguns exemplos. A gente poderia citar aqui outras tantas, mas a gente vai ficar só nessas. E agora, para terminar, eu queria pensar com vocês como lidar com essas emoções, porque elas estão aí. Essas emoções, todas elas estão aí. Como lidar com elas? A nossa sugestão é, fale a respeito delas. E a gente fala, a gente tem um espaço aqui no CR para a gente falar. A gente tem os grupos de partilha, a gente tem os grupos de passos. Escreva a respeito delas. Semana passada a Eva nos falou sobre inventário. E foi tão maravilhoso ouvir aquilo que a Eva preparou. Escrever sobre as nossas emoções nos ajuda a pensar sobre elas. Compartilhe com alguém da sua confiança. Lembrando que no CR nós temos os padrinhos, as madrinhas, os prestadores de contas, né? Mas principalmente, acolha as suas emoções. Seja você o primeiro, a primeira a acolher as suas emoções. Hoje eu estou triste. Ok. Hoje eu estou com raiva. Hoje eu estou me sentindo frustrado. Acolha as suas emoções. Não exija de você algo que você não está sentindo. Não exija contentamento quando você está frustrado, frustrada. E agora pensando nas suas emoções. E quando o outro expressa as emoções? Será que a gente tem que fazer alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a emoção é do outro, ok? Mas, às vezes, a gente tem participação no gatilho que deflagrou aquela emoção negativa. Nesse momento, e aí eu me lembro aqui, vou dar os créditos à pessoa certa, tá bom? Eu vou lembrar aqui da Priscila Diakov, que ela é uma pessoa que tem falado bastante no CR, principalmente sobre comunicação não violenta. E ela ensinou um exercício que eu estou tentando praticar. Para mim é difícil ainda, mas estou no caminho. Ela diz o seguinte: quando alguém traz uma demanda negativa para você, comece a pensar que a pessoa está certa. Imagina que o Tom chega para mim e fala: Silvia, eu estou bravo com você porque você fez isso. Nesse exercício, a primeira coisa que eu penso, o Tom está certo. Porque a minha mania é achar que o Tom está maluco, ele está louco, nada a ver, né? Nem sei se eu estava lá naquele dia.
Mas eu estou fazendo um exercício de achar que talvez o tom esteja certo. Partindo do princípio que o tom está certo, eu vou fazendo análise daquilo que ele traz para mim. Aí eu posso chegar à conclusão que realmente o tom está certo. Eu pisei na bola com ele, e aí eu parto para o reparo, perdão e reparo. Vou lá e faço o reparo nesse relacionamento entre mim e o Tom. Agora, eu posso chegar à conclusão que o Tom viajou mesmo. Que isso é dele. E que eu não tive participação naquela chateação, naquela ira. Aí vem o pulo do gato. Aí a Priscila diz o seguinte: mas você pode acolher. Mesmo não tendo responsabilidade, você pode acolher. E olha que frase que eu estou aprendendo com ela. Ela diz o seguinte, né? Eu poderia dizer ao Tom o seguinte: Tom, eu não fiz isso, né? Isso é sua emoção, mas eu sinto muito por fazer parte do contexto do gatilho que deflagrou a sua emoção. Não muda tudo do que simplesmente eu falar: Tom, você está louco, tchau, vai passear. Não muda? Obrigada por compartilhar. E eu sinto muito, não é minha responsabilidade, não é minha culpa, mas eu realmente sinto muito por fazer parte de um contexto de gatilho que deflagrou a sua raiva. Priscila, muito de Deus, essa palavra dela. Então é isso. Eu gostaria de deixar uma pergunta mote. Você não é obrigado a responder na sua sala de partilha, tá bom? Mas eu gostaria de deixar aí essa pergunta mote. Quais são suas emoções hoje? O que você está sentindo hoje? Ou o que você está sentindo nos últimos dias? Tá bom? Fica aí a sugestão, mas lá na sala de partilha você pode falar sobre o que você quiser. Obrigada por me ouvirem.